Mas uma coisa é clara, a tendência no mercado ela não muda do nada. O mercado ele dá sinais claros para a gente de que a tendência está virando, e isso vem por meio das estruturas. Esses sinais eles ficam mais claros quando a gente aprende os conceitos do smart money, do dinheiro inteligente, aonde as instituições estão mandando o preço dos ativos. E por isso, entender esse conceito de estrutura pode separar os homens dos meninos. A partir do momento que você consegue identificar o ponto de virada da tendência no mercado, você entra antes dos outros traders e saem no lucro enquanto eles ainda vão estar presos em operações fracassadas. Particularmente, eu aplico essa leitura todos os dias do mercado e é importante, se você quiser ser trader, você conhecer como funciona de fato a mudança de tendência, a mudança de estrutura dentro do mercado. Entender a questão da mudança de tendência no mercado e da mudança de estrutura do mercado. E uma coisa aqui, só para deixar claro para vocês, ela tem a ver com a outra, né? Então, ou seja, uma mudança de estrutura significa uma mudança na tendência. Uma mudança na tendência, consequentemente, significa uma mudança na estrutura. Quando a gente está passando por uma movimentação de uma tendência principal de alta, como é nesse momento aqui, ó, no mercado, onde são os pontos fracos e pontos fortes aqui? Como eu falei na aula anterior, a agressão aqui nessa movimentação principal de alta, dentro desse range, ela vem de baixo para cima, impulsionando a movimentação do mercado num sentido comprador, fazendo que os high and lows eles sejam pontos fortes dentro do mercado, que os high and highs sejam pontos fracos, tá certo? Mas a partir do momento que isso se descaracteriza, a gente tem a mudança na estrutura, uma mudança na característica, uma mudança no caráter da estrutura, tá certo? E quando a gente tem a mudança na estrutura, na mudança na tendência, significa que nesse momento que a gente estava passando por uma tendência principal de alta e a gente teve uma movimentação de retração que causou a quebra da estrutura do mercado, a gente tem uma mudança na tendência e uma mudança na estrutura do mercado, tá certo? Entendendo aqueles conceitos que eu falei para vocês anteriormente, no sentido de que esse high and low aqui, ele era um ponto forte ou fraco do mercado. Ele é um ponto forte. Então, a partir do momento que a gente tem a formação de uma movimentação que rompeu esse ponto forte, significa que a gente pode estar passando por uma mudança de tendência no mercado. Porque agora a agressão ela não viria mais de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Porque esse high and high aqui, ele teve força suficiente para quebrar um ponto forte anterior. Então, esse high and high, que anteriormente seria um ponto fraco dentro do mercado, agora ele se torna um ponto forte, ou seja, um ponto protegido dentro do mercado. E quando isso acontece, a tendência é que as próximas movimentações de fundos do mercado sejam pontos mais fracos. Então aqui a gente tem a continuação dessa movimentação, né? Movimentação de alta, Paul quebrou o ponto forte do mercado, fez uma movimentação de retração e depois uma movimentação de impulsão, seguindo na tendência principal que foi moldada aqui, causando essa quebra de estrutura anterior. Então esse low and high que foi criado aqui, ele é um ponto forte ou ponto fraco? Ele é um ponto forte, assim como esse high and high anterior, porque o mercado não está mais numa tendência de alta. A partir desse momento a gente identifica que a pressão está vindo de cima para baixo, ou seja, a força vendedora está maior do que a força compradora, tá certo? Então os fundos agora, ao invés de pontos fortes, são pontos fracos dentro dessa movimentação. Então a gente tem movimentação de retração, impulsão, causando quebra de estrutura, mostrando assim que agora a força é vendedora do mercado, que esses pontos de low and low são pontos fracos dentro do mercado, que possivelmente vão ser rompidos, e esses low and highs agora são os pontos fortes dentro do mercado, tá certo? Mas o que é que acontece quando a gente tem o efeito contrário? Quando a gente tem uma movimentação de impulsão que quebra o ponto forte anterior aqui, que seria, no caso, esse low and high. Quando a gente quebra o low and high, nesse sentido, do low and high ser um ponto forte do mercado, a gente começa a identificar uma mudança de estrutura, que significa uma mudança na tendência. Ou seja, se a gente estava passando por um período de uma tendência de queda, agora a gente pode estar entrando num período de uma tendência de alta, ok? Então, tendo em vista que a gente teve a quebra de estrutura de um ponto forte, esse low and low ele se torna um ponto forte também no mercado. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele foi responsável pela quebra de estrutura de mercado anterior. Ou seja, a grana que foi injetada aqui, essa movimentação de impulsão teve força suficiente para quebrar um ponto forte no mercado. Então agora ela é a mais forte,
porque ela derrotou o outro ponto mais forte, entende? Então aqui a gente tem a movimentação de retração, impulsão, gerando a quebra de estrutura e quebrando os high and highs, que agora a gente está numa tendência de alta e não de baixa. Então a agressão no mercado ela está vindo de onde? De baixo para cima. A movimentação está vindo dos fundos. A grana está sendo injetada dos fundos levando o movimento, dos topos, tá certo? Então segue movimentação de retração, impulsão, causando quebra de estrutura. E assim, galerinha, é extremamente importante vocês masterizarem essa questão da mudança de tendência, da mudança de estrutura, para saber se moldar a forma que o mercado está se movimentando. Porque entra muito naquela questão do viés, né? Tipo, tá na tendência principal de queda, então vou só fazer vendas. Mas você tem que saber o ponto específico aonde essa tendência principal de queda, ela pode mudar para uma tendência principal de alta, como aconteceu nessa movimentação. Então aqui, enquanto eu estava buscando vendas, agora eu vou buscar fazer compras. Por quê? Porque a tendência mudou. E o que é que a gente faz aqui no mercado? A gente vai ficar brigando com o mercado? A gente vai ficar querendo estar certo, querendo vender o mercado? Não, a gente tem que ir junto com o fluxo da grana. A gente tem que ir para onde o smart money está indo, para onde o dinheiro inteligente está sendo colocado. Então, se eu entendo que o mercado muda a sua tendência, muda a sua estrutura, eu não vou brigar contra ele. Eu vou junto com ele. Por quê? Porque eu tenho as capacidades necessárias para identificar os pontos que geraram essas quebras e que são pontos fortes ou fracos no mercado para poder me posicionar na direção que o mercado está indo e não contra. Tá certo? Então é extremamente importante que vocês entendam e masterizem esse termo. E qualquer dúvida, novamente, pode deixar aqui abaixo nessa aula. Pode me perguntar na comunidade que eu vou dar explicação para você se surgir qualquer dúvida. Mas antes de qualquer coisa, revise toda essa aula. Anote tudo, tá certo? Revise tanto essa aula, as aulas anteriores, para conseguir masterizar de fato esses conceitos, tá certo? Como eu falei para vocês, no mercado não é tão simples como está aqui. A gente também tem um exemplo complexo dentro do mercado, certo? Dentro do exemplo complexo, a gente tem a movimentação aqui de alta, né? De forma complexa, tá certo? A movimentação de alta, que é a movimentação de impulsão de forma complexa, gerando a movimentação de retração de forma complexa também. Aqui, caracterizando a quebra de estrutura desse movimento. E assim a gente tem o início de um pivô, ou seja, o início de uma tendência principal de alta, onde os fundos são regiões fortes dentro do mercado e os topos são regiões fracas, porque eu sinto muito estar sendo repetitivo, é porque de fato eu preciso ser repetitivo para que isso fique pregado na sua cabeça, tá certo? Espero que você entenda isso. Mas aqui a gente entende que os fundos são fortes porque a grana está vindo de baixo para cima e de cima para baixo, de baixo para cima mesmo no caso, e os topos são fracos porque justamente a grana está vindo de baixo para cima, ou seja, eles vão ser provavelmente violados numa tendência principal de alta, ok? Aqui a gente tem movimentação de retração, tá certo? E aqui só para deixar claro para vocês, eu coloquei esses duas legendas aqui, vocês vão conseguir ver isso no PDF, né? Essa linha mais fina significa que a gente ainda está numa bullish swing structure, ou seja, enquanto essa linha estiver fina, a gente está numa tendência principal de alta. E a partir do momento que ela fica um pouco mais grossa, a gente vai estar na tendência principal de queda. Então aqui a gente tem movimentação de impulsão complexa, né? E aqui o mercado começa a fazer uma retração, tal. O que é que ele deveria fazer nessa movimentação aqui? Seria a formação de um high low, né? No caso aqui, para ter a base de preço e mandar o preço para cima. Mas isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Então, se isso aqui não aconteceu, significa que depois de ter quebrado a estrutura anterior, que aqui é um ponto forte, ou seja, esse high low, que é um ponto forte dentro da estrutura principal de alta, foi rompido por esse carinha aqui anteriormente a gente conhecia ele como um ponto fraco dentro do mercado, ele agora se torna um ponto forte. Ponto forte nesse sentido para a gente entender até como os pontos protegidos, né? Se eu entendo que agora esse ponto aqui, que é o ponto forte, e não são mais os fundos, eu consigo utilizar esse carinha aqui como nível de stop loss para uma operação de venda, por exemplo, dentro desse range aqui, entende? Então, assim, eu não estou falando para ser só pontos soltos, de fundo e não sei o quê. Não, isso vai reverberar no seu operacional, certo? Então é muito importante que você masterize esses termos. A partir do momento que a gente rompeu a estrutura forte anterior, que seria esse high and low, a gente tem o início de uma mudança na estrutura, uma mudança na tendência agora para queda. Então a gente vai ter uma movimentação aqui de retração, tá certo? Mas para uma movimentação de alta ou de baixa? De baixa. Por quê? Porque o ponto forte anterior foi rompido, foi violado.
O nosso ponto forte agora é esse high and high. Isso aqui já era, esquece. Isso aqui é ponto fraco pra gente, tá certo? Tanto esse low and low também é ponto fraco. Tanto esse low and low aqui também é ponto fraco dentro do mercado, tá certo? Então a gente tem movimentação de impulsão, aqui, complexa, a retração do mercado, a movimentação principal de queda, depois uma movimentação de impulsão, causando a quebra da estrutura anterior. E esses low and highs nessa região são pontos protegidos, pontos fortes dentro do mercado. Porém, aqui a gente tem uma movimentação de retração do mercado mais complexa que gera o movimento de impulsão que quebra o ponto forte anterior. Então, a partir do momento que o low aqui dessa região teve força suficiente para quebrar o low and high, que seria o nosso ponto forte, qual é o ponto forte agora? É esse low and low. Esse carinha aqui é o nosso ponto forte. Por quê? Porque entrou grana suficiente aqui, força compradora suficiente para romper um ponto forte. Então ele venceu essa batalha entre compras e vendas, tá certo? Entenda dessa forma. Ele venceu essa batalha, então agora ele é o mais forte dessa região, tá certo? Então, a partir do ponto que gerou a quebra da estrutura, a gente pode imaginar que a gente vai ter um início de uma tendência principal de alta e não mais de queda. Lembrem o que eu falei para vocês, tá certo? Masterizem isso. Agora, a gente tem a movimentação de retração, impulsão de mercado, quebrando o ponto fraco anterior, que agora é esse high and high, depois formando um novo high and high aqui nessa região, e aqui, ó, high and low quebrando a estrutura anterior, tendo em vista que esses aqui sim são os nossos pontos fortes dentro do mercado. Então, isso é extremamente necessário para o nosso operacional, para saber se posicionar. Por quê? Quando eu estou numa movimentação principal de alta e eu percebo que a gente teve uma quebra de estrutura, vai virar uma chave na minha cabeça dizendo que, opa, se na tendência principal de alta eu estava vendo compras, né? E essa tendência principal ela foi violada, talvez não seria tão interessante assim buscar compras nessa região, mas sim buscar oportunidades de vendas. Por quê? Porque a tendência do mercado mudou por causa da mudança da estrutura do mercado, tá certo? Isso vem muito da questão dos vieses. Você não pode ficar enviesado, eu acho que vai subir eterno. Não. Você tem que entender que o mercado ele é volátil, que o mercado tanto faz ele está de alta quanto está de baixa. E entender que o mercado é volátil é entender que você precisa moldar o seu operacional para ir junto à tendência do mercado. E quando você entende essa questão da mudança da estrutura do mercado, tanto de alta para baixa quanto de baixa para alta, como acontece aqui nessa região, você consegue se posicionar melhor e não ficar, por exemplo, vendido em uma tendência de alta e nem comprado numa tendência de queda, certo? Isso entra naquela questão que eu falei, de maximizar os seus riscos e retornos dentro do mercado, de fazer trades mais assertivos, tá certo? Todo esse conjunto complementa para isso.